Apesar da gente esperar alta no Bitcoin, no mercado de cripto como um todo, o mercado tem o tempo dele. E finalmente, depois de 6 meses de uma tendência corretiva, já temos sinais claros de uma mudança de tendência. E apesar do mercado ter um time diferente, poder estar até caindo, o comportamento geral do mercado mudou bastante. Eu não quero que você acredite em mim, eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo e toda a minha interpretação em cima disso e principalmente o que você pode esperar daqui para frente. Apesar da gente tá vendo o mercado nos últimos meses corrigindo numa tendência chata, se você olhar para a figura como um todo, fica bem confortável de olhar porque o mercado não caiu nada. O próprio Bitcoin não teve nenhuma correção fortíssima dentro da alta toda que ele fez desde outubro ali de 2022. Então o cenário, ao mesmo tempo que ele está muito otimista, ele está segurando muito aqui, ele não corrigiu nada. Por outro lado, quem sofreu muito foram as altcoins, foram os outros projetos. Isso você pode ver, bom, só olhar o preço de cada projeto que tem no mercado e a maioria deles desvalorizou muito, com exceção da Solana. Mas de uma forma geral, você vai ver projetos que caíram bastante nos últimos meses, a Avax, você vai ver vários projetos que tiveram uma queda muito forte, muito mais exagerada em relação ao Bitcoin. Só que finalmente isso pode estar mudando. Por quê? Indo direto ao ponto com você, dentro desse padrão lateral, para sempre que você estiver procurando um sinal de reversão, claro que todo sinal de reversão ele precisa ser confirmado, senão você está só tentando descobrir o fundo, sendo que ele precisa de confirmações para a gente ter uma alta logo depois. Você está adiantando demais a tendência. E como é que você faz isso? Primeiro, olha a tendência como um todo. Claramente no Bitcoin nós estamos tendo um canal paralelo aqui, ainda sem rompimento. Então, claro que não dá para sacramentar nenhuma alta no mercado que realmente já subiu, porque não subiu, né? A gente está vendo o mercado ainda bem chato, por sinal, mas já tem alguns sinais bem claros, na minha opinião, pelo que eu consigo ver que a situação, a tendência já mudou. Só tá tudo a depender do Bitcoin. Então, a gente está na mão dele. O mercado todo já está preparado, mas a gente precisa do viés do Bitcoin confirmado. E para você entender tudo que tem por trás dessa análise, nós temos no mercado um padrão chamado ombro, cabeça e ombro. Esse padrão é bem simples de identificar, tá? Tem um ombro, tem uma cabeça e tem um ombro. Então, se a tendência anterior desse padrão ele vem sendo de alta, ele faz o ombro, cabeça, ombro e termina esse padrão caindo. Da mesma forma que você tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente chama de Okoi. E esse padrão é literalmente inverso. Então você vai ver um ombro, uma cabeça e um ombro. Isso significa que antes a tendência era de queda, ele faz esse padrão, forma um fundo, forma outro, e aí ele sai em alta. Então essa é a construção, e se você consegue ter um olhar mais crítico, você vai ver isso acontecendo nesse gráfico que eu estou te mostrando. No próprio Bitcoin, dentro desse comportamento lateral dele, nós já temos sinais de reversão, tecnicamente falando. Isso, se você olhar bem, é literalmente isso aqui. O ombro esquerdo, essa cabeça na ida nos 48 mil, e agora nós temos a formação desse ombro direito depois que o Bitcoin visitou ali os 52. Claro que isso aqui não está no contexto maravilhoso, perfeito. Se a gente for puxar o lado mais técnico possível, matemático da história, não está perfeito. Mas claro que uma informação dessa voada não faria sentido sem outras confirmações, isso que eu quero te mostrar. No geral, esse ombro, cabeça, ombro, ele já foi completo aqui, tá? Por sinal, o que acontece? O ponto mais importante desse padrão é a linha do ombro, que é o quê? Essa linha que está marcada aqui, pontilhada. Essa é a linha mais importante. Quando um padrão desse, se você for pegar outras moedas, se eu não me engano, uma moeda que eu operei lá atrás foi a BNB, e essa moeda demonstrou um ombro, cabeça, ombro, que foi exatamente aqui, se eu não me engano, eu consegui puxar um ombro, cabeça, ombro perfeito, e já identifiquei aqui. Se você olhar bem, olha só que definição perfeita de ombro, cabeça, ombro. O mercado, pelo menos a BNB estava caindo, fez o primeiro ombro, a cabeça fez o segundo ombro e subiu. Então, a partir do momento que a BNB ela rompeu essa linha do ombro, essa linha pontilhada, ela deu início e a confirmação do rompimento. Agora eu quero que você preste muita atenção, tá? Isso aqui não estava nem no script. Na verdade, eu nem tenho script, mas isso aqui é muito importante que aconteceu. Olha só.
Depois que ele fez o rompimento, a BNB fez o rompimento desse padrão nessa resistência. Eu tô usando isso aqui como referência para te mostrar o que tá acontecendo no Bitcoin, tá? Isso aqui não é uma análise de BNB da vida. E aí, ele rompeu, mas olha essa queda que a BNB fez aqui e depois voltou a subir. Isso aqui a gente chama de, tecnicamente, uma confirmação de rompimento. A gente tem uma linha, uma resistência importante, o mercado rompe, ele volta para dar um beijo de boa noite nessa região e volta a subir. Esse beijo de boa noite significa uma confirmação de rompimento. E é exatamente isso que explica tudo o que está acontecendo com o mercado nesse exato momento. Se a gente voltar para o Bitcoin, isso vai ficar mais claro agora, porque ele fez esse ombro cabeça a ombro e presta atenção no que ele está fazendo agora, nesse exato momento, pelo menos quando eu estou gravando. Ele está retestando essa linha do ombro que é definida por estes dois topos aqui que você está vendo. Então esse topo e esse topo, eles definem aqui, botando mais claro para você ver, isso aqui define a linha do ombro do padrão. Então essa aqui é o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. É assim que ele rompeu essa linha do ombro, ele oficializou o padrão, mas mesmo para esperar alta, ele precisa de uma confirmação e essa confirmação está sendo buscada neste exato momento. Agora, claro que isso aqui é só o Bitcoin, não explicaria em tese o comportamento das altcoins, por isso a gente precisa encontrar uma informação, um dado, que também mostre que o comportamento das altcoins mudaram. Mas olha só, quando a gente está olhando do Bitcoin aqui, por incrível que pareça, o Bitcoin, apesar desse padrão, apesar desse comportamento fenomenal, que pode até ser parecido aqui com uma cunha descendente, que fica melhor ainda, tá? Significa um padrão de correção que tende a fazer uma reversão, então isso aqui é totalmente possível. Agora, isso ainda está dentro do padrão lateral do Bitcoin. Se você for perceber, ele ainda está dentro deste canal lateral aqui que você está vendo corretivo, que deu início em abril, e a gente está nesse negócio ainda. Quando romper, a gente canta alta com certeza e provavelmente a gente vai buscar os 80 mil dólares assim que tiver uma confirmação desse rompimento válido. E na minha opinião não vai demorar muito. E olha só, cada tempo que passa e as condições do mercado vão mudando para alta, a mentoria de acompanhamento durante todo o ciclo de alta vai ficar mais escassa, tá? Eu acompanhando você pessoalmente durante todo o ciclo, te auxiliando em todas as fases possíveis para tentar otimizar ao máximo a tua performance e você não perder essa oportunidade. Essa mentoria é para quem tem um capital mais relevante, tem R$5.000 disponíveis para investir na mentoria, é um valor alto, só que a mentoria já está com um tamanho muito bom, a condição do mercado está mudando e eu vou deixar ela mais escassa. O preço para entrar vai aumentar para 10 mil e o requisito para entrar, em vez de R$50.000, pelo menos o requisito de carteira que você tem que ter, tá? Pelo menos R$50.000 vai ser aumentado para R$500.000. Então você vai ter que ter um capital muito maior para entrar na mentoria. Então, daqui a pouco vai ficar mais escasso, não perde essa oportunidade. Pessoal, lá já tô tendo feedback muito positivo e a gente tá só no começo, tá? Então, se você tem esse capital, não pensa duas vezes, pelo menos faz a aplicação, eu vou analisar o teu perfil, se você for aprovado em vários quesitos, eu entro em contato contigo. E apesar desse padrão do Bitcoin, eu não sei se você percebeu, mas o comportamento geral do mercado mudou demais. Douglas, o que você quer dizer com isso? Se a gente tem uma comparação simples entre o Bitcoin e as altcoins, claro que o maior retorno está nas altcoins. E a gente quer ver esse treco subindo. Agora, se a gente for olhar um gráfico chamado Total Trade, você que está inscrito nesse canal, você sabe a importância desse gráfico. Se você não sabe ainda, você está sabendo agora. Mesmo assim, você tem que se inscrever nesse canal. Não por minha causa, não porque eu tô pedindo, mas porque você precisa. Tô aqui para te ajudar e para te dar informação valiosa, sempre explicativa para você aprender também e ganhar dinheiro com esse mercado. Então, olha só. Claro que a tendência do Total 3 está um pouco diferente do Bitcoin. Se a gente for traçar uma linha de tendência pegando desde a correção do mercado, isso aqui já fez um rompimento. O Bitcoin ainda está nesse padrão lateral, ele não rompeu para cima ainda, enquanto o Total 3, o gráfico das altcoins, já fez esse rompimento. E se você perceber bem, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido também aparecendo no Total 3. Então é um padrão recorrente no Bitcoin e no Total 3. Então isso aumenta o peso da possibilidade do mercado subir. E além disso, o que está acontecendo? Nós estamos tendo também uma confirmação, pelo menos uma tentativa de confirmação de rompimento depois que esse padrão foi rompido. Então isso aqui muda um pouco o game e pode ser um motivo que o Bitcoin caindo bastante, chegando em níveis mais baixos nos últimos
nas últimas semanas, as altcoins estão segurando muito. Então, esse é o motivo. O mercado já ficou otimista, tecnicamente falando, nós temos motivos de sobra para ficar otimistas com as altcoins, tá? Com as outras criptomoedas. Isso pode estar refletindo na queda da dominância, porque a tendência do Bitcoin está estagnada, mas das altcoins já está dando sinais de alta. Então, o mercado parece que já está se antecipando porque já percebeu isso. Para visualizar isso, você tem que cruzar informação, ter essa interpretação. Tem pessoas que estão tendo outro tipo de análise dentro do mercado. Apesar desse rompimento, você consegue ver a possibilidade de uma cunha ascendente aqui. Não dá para ignorar isso, tá? A gente tem uma cunha ascendente em construção aqui no gráfico. Isso, em tese, levaria o Total 3, as altcoins, para mais quedas. Isso é possível? A gente não tá aqui para falar exatamente o que vai acontecer. Se soubesse, eu não estaria no YouTube aqui, né? Pelo amor de Deus. E olha só, mesmo assim com essas probabilidades, nós não podemos ignorar que isso aqui é um padrão de curto prazo, é um padrão, querendo ou não, que está acontecendo uma parcela bem pequena de toda a consolidação do Total 3, do gráfico que representa as altcoins, e o peso maior, na minha opinião, dentro dessa análise, é justamente o rompimento. Isso aqui significa muita coisa pra gente. E além disso, o próprio Bitcoin também está no mesmo padrão e querendo pelo menos com mais padrões de alta do que de baixa. Então a gente tem motivo sim de esperar uma nova valorização e essa mudança de comportamento do mercado pelo menos dá o gostinho disso pra gente. Se eu for pular para um papo mais macro sobre macroeconomia, a situação fica o seguinte: eu não quero que você fique vendo notícia todo dia de corte de juros, de não sei o que aconteceu na política. Cara, para com isso. Isso só tá te ferrando o teu mental. Sabe o que você faz? Se o mercado, se a economia americana tava só aumentando os juros e finalmente, depois de meses, 2 anos, teve o primeiro corte de juros, que foi agora em setembro, a gente teve uma quebra de tendência. A tendência era o quê? Aumento de juros e finalmente o mês teve uma quebra. Isso aqui significa, tecnicamente falando, de uma mudança de tendência. Uma mudança de tendência, ela já começa a criar uma nova expectativa para o futuro. E uma corte de juros automaticamente entra na categoria de o mercado vai subir porque os juros estão cortando. Então, automaticamente isso é um estímulo para a economia. Aí você fala assim, mas eles vão pegar agora e vão aumentar de novo os juros. Não é uma quebra de tendência. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: todo dado econômico, ele precisa ser digerido e absorvido pelo mercado. Então, qualquer mudança macroeconômica que aconteça, em qualquer economia, o mercado, pelo menos o governo, ele precisa ter uma noção se aquilo foi bem aceito, se o mercado está tratando aquilo com bons olhos ou não, se a economia respondeu bem ou não. Isso demora 1, 2, 3 meses para ter essa digestão desses dados. E isso abre uma margem para a gente ter uma valorização do mercado, porque a tendência de corte de juros já indica muita coisa para a gente. Então para pensar que se a gente ligar os pontos, nós temos 3 meses, foi exatamente esse o assunto do vídeo lá atrás que eu postei, falando que esse último trimestre de 2024 tem tudo para ser muito positivo para a gente, não só por causa desses pesos gráficos que eu mostrei para você agora, mas se você juntar todo o contexto, tá tudo muito bom. Isso eu nem falei sobre a alta do mercado como um todo, não falei sobre o supply global, é tenso, né? Global, que é o M2, que já está em máximas históricas. Isso são dados que acrescentam mais a possibilidade de queda. Quanto mais informações e dados você tiver apontando para uma direção, não significa que aquilo vai acontecer, mas a probabilidade fica cada vez maior para aquilo. E o mercado se trata disso, de probabilidade, você vê qual que é o caminho mais próspero para você seguir e o risco que você vai tomar em cada caminho. Então, se aquele caminho pode me dar um retorno absurdo e mudar minha vida, o que eu estou colocando em risco? E o que eu estou colocando em risco faz sentido se eu ir buscar aquela recompensa naquele caminho? Se sim, por que não? Isso acaba sendo um bom trade. Só que quando eu falo trade, eu estou falando de aproveitar a bull run, tá? E caso você não tenha o capital para entrar na mentoria, daqui a pouco, em outubro, eu vou liberar uma coisa que ninguém nunca viu na história, completamente acessível, vai ser uma novidade e só aguarda. Se você tem dinheiro para entrar nessa mentoria, não deixa passar, isso é valiosíssimo. A gente faz tudo junto durante o ciclo de alta, isso não tem preço. Isso ajuda demais, tendo muito feedback positivo e a gente tá só no começo. Vamos lá, tamo junto.